O youtuber que explorou um shopping abandonado e encontrou algo perturbador. Vídeo aqui do canal Aminwake, né? E tem um detalhe nesse vídeo aqui, tá? A pessoa que me recomendou, né, que foi a Khan, ela falou que já assistiu e ela achou fake. Então, além de assistir esse vídeo, comentar, analisar igual a gente sempre faz, a gente vai ver se é fake ou não. Eu vou dar o meu, como que fala? O meu paradeiro não. Minha percepção, né? Vou dar o meu aval, eu vou cravar, na verdade. É isso que eu faço, eu cravo. Então, vamos ver se é fake ou não. E esse canal é muito bom, cara. Eu acabei de ver um vídeo dele e eu gostei bastante. Aminwake. Acabou! Acabou o vídeo! De pessoas explorando locais abandonados. Vocês gostam mesmo disso, Sua não é? prima acha que é Há algum verdadeiro e tempo você acha que é atrás eu abri fake, uma enquete entendi. lá no meu Instagram. Me segue lá. Perguntando se Não! vocês gostariam de me ver comentando Mentira, sobre sigo vídeos sim. de exploração que iam além do conceito Cadê? de Qual que é o exploração canal? urbana A que eu já Instagram falei dele? tanto aqui no canal. E Depois eu vou ver obviamente lá. todo mundo apoiou essa ideia. E é com isso em mente que hoje venho aqui comentar sobre uma exploração tanto quanto Muito boas diferente essas das imagens. que vocês estão acostumados aqui no canal. No vídeo de hoje, veremos um youtuber que em uma de suas explorações se deparou com um local um tanto Só de ser um youtuber que faz vídeos de explorações, já fico com o pé atrás de ser fake. Já acho que é fake já. Né? Por quê? Porque a gente estava até comentando mais cedo sobre a necessidade do YouTube de gerar clickbait, sabe? A gente tava assistindo um vídeo, acho que era do Você Sabia, não lembro. E a gente tava conversando sobre isso. Sobre o quanto que o YouTube força você, né? Se você é um youtuber, tipo, que trabalha com isso e tudo mais. Ele força você a gerar clickbait em situações que chamem a atenção pro seu vídeo. Então, se o canal é de exploração e na exploração não acontece nada em nenhum vídeo, todos os vídeos, sei lá, eu vou explorar essa casa abandonada, não tem nada. Vou explorar esse shopping abandonado, não acontece nada. As pessoas tendem a não querer assistir ou não chama atenção. Então o cara acaba querendo gerar coisas, né? Acontecimentos pra chamar atenção. Então por isso que eu fico com o pé atrás de acreditar já, só por ser youtuber. Mas vamos ver. quanto estranho, que abrigava muitos mistérios e Oxi! segredos. E Você viu uma cara ali? Você viu uma cara? Estranho, que abrigava muitos mistérios. Ué, essa cara aqui. Isso aqui, tem uma cara aqui, não tem? Ou eu tô vendo demais já? Já comecei a ver demais já. Mistérios e segredos. E caso você tenha caído de paraquedas aqui neste vídeo, meu nome é Min. E eu sou alguém que gosta de comentar a respeito desse tipo de coisa. Amém. Meu canal é até que bem variado, mas sem dúvida. Sim, amém. Seu canal é lindo. Mano, esse canal é bonito. Vídeos falando sobre exploração urbana. Por isso Eu pago um pau, galera. De verdade. E eu pago um pau de canal bem organizado, assim, bem bonito, assim, sabe? Tipo. Eu não sei explicar, mas tudo, o conteúdo, um nicho, o cara pega um nicho, as thumbs são tudo parecidas, são tudo bonitinhas, tudo bem feita. Uma edição da hora, eu acho canais assim muito, muito, muito bons, velho. Muito bons, muito bons. É assim que fala? Por isso que eu gosto, por exemplo, do Castor, desse aqui, do canal do, sei lá, do JJ, que também tem uma estética assim. Acho muito da hora. O que as pessoas mais gostam é dos meus vídeos falando sobre exploração urbana. Por isso, só não gosto mais do que eu gosto de TikTok. Vídeos depois desse aqui, beleza? Dito isso, seja bem-vindo a... Bem-vindo ao quê? Bem-vindo ao quê? Não falou. Na saga que comentarei hoje, acompanharemos o jovem youtuber White, que resolveu aproveitar seu tempo livre da faculdade para ir arrumar sarna para se coçar. É aquilo, quem não tem cômodo se arruma. No início do vídeo ele comenta sobre um túnel estranho que ele encontrou nas redondezas daquele local, que ele não vai revelar por conta de se tratar de uma área privada e ele estar meio que invadindo o lugar. Mas segundo ele, é por um bom motivo, já que ele fez uma descoberta e tanto. Nessa parte inicial do vídeo, vemos White indo ao local onde está o que ele quer nos mostrar, e de fundo tem uma música até que bem legal tocando. Sei lá, esse primeiro segmento do vídeo me passa uma vibe muito boa, não só pela música, mas também pelo local me lembrar muitas áreas rurais perto daqui onde eu moro.
Após uma caminhada de 1h30, segundo o próprio White, ele enfim chega até o local, que a princípio parece ser Eu tocou apenas 7 uma vezes. bela Não, eu só árvore, taquei um mas só. quando observamos o chão com atenção, Ah, você tá podemos ver com? um buraco, uma espécie Tá com de 7 túnel mentos que na leva boca? até uma misteriosa escadaria. Eu tô comendo pastilha em bom, uma eu pra já vi durar muitos bastantão. vídeos de pessoas Tem bastante encontrando ainda, eu tô com coisas ela faz um estranhas em tempo já. locais onde não deveria ter nada demais. Lembro de uma vez ter visto de uma gurizada que desceu em um porão abandonado de um shopping e se deparou com escritórios subterrâneos e toda uma Caralho, galeria que de da túneis hora. que pareciam se conectar quilômetros abaixo Meio do que shopping. backrooms, né? Ou outro de um pessoal encontrando um bunker embaixo Nossa, do que da hora. Eu quero ver esse vídeo aqui, mano. Depois, hein? Dessa turma aqui, hein? shopping e se deparou com um Eles encontraram um lugar escritório subterrâneo. subterrâneo. Caraca. Isso é da hora, porque isso é um lugar subterrâneo. Tem história. O que que era isso aqui? Por que que é a necessidade de ser subterrâneo? Será que era algo escondido ou era algo só acessível, tipo, ali? Caraca, isso é da hora mesmo, hein? Interessante. E toda uma E é galeria meio de que túneis backrooms, pareciam né? se conectar quilômetros abaixo do shopping. Ou outro de um pessoal encontrando um bunker embaixo de uma escola abandonada. Mas isso aqui que o White encontrou, pra mim é novidade. É muito bizarro. Ele então nos mostra com mais Muito detalhes backrooms. aquele túnel e comenta que aquela escadaria era como se fosse continuar pra cima, mas a superfície a impediu. Mas o mais estranho de tudo é as luzes Olha, daquele túnel ainda da estarem hora. acesas, como se todo aquele local ainda estivesse ativo, com energia correndo por aquelas Por paredes. quê? O Ed começa a descer Interessante. por aquele túnel, e isso sim que eu chamo de determinação, porque o cara Sim. andou todo o caminho até lá, e ainda tinha Nunca que ânimo pra desceria. descer aquelas escadas. Que Você vai fazer sozinho, meu parceiro. Tem que ser muito combinado esse vídeo, velho. Por que você iria num lugar extremamente abandonado e desceria uma escada metros abaixo da superfície, num lugar onde você vai estar sozinho, ninguém vai saber onde tu tá, qualquer coisa que acontecer com você lá embaixo. Seja um acidente de tu cair e torcer a perna, seja ter alguém lá embaixo. Qualquer coisa que acontecer, ninguém vai saber? Por que tu vai louco de ir lá, sem ser combinado? Por isso que esse vídeo tem que ser combinado. Pô, não é possível que o cara é lunático a esse ponto. De não pensar nas consequências de tu descer num lugar sozinho, a 7 palmos não, a muitos palmos do chão, da superfície, né? Acredito eu que qualquer idoso que tivesse essa visão iria passar mal por conta de dor no joelho, antes mesmo de tocar na escada. Se bem que hoje em dia já tem muita gente nova com os joelhos fodidos. Eu já tô. Lição do dia: cuidem dos seus joelhos. Cuida. Depois de E descer das suas leito colunas daquele também, a túnel, minha tá White muito comenta ruim já. que no dia em que descobriu esse local, ali foi o mais longe que ele havia chegado, e que então ele voltou, pois sabem como é. Uhum. Hoje em dia a galera tem que gravar tudo que vai fazer, e naquele momento ele estava sem recursos para gravar sua aventura. Ah, não, Depois mas não é de só isso, pô. Não é só gravar tudo que você vai fazer. Por que que tu ia descer aí e explorar esse lugar sem ser pra gravar, cara? Né? Caralho, tu tem tanta necessidade de saber o que tem lá embaixo. Só por saber. Pô, tem que pelo menos registrar isso, né? Então nesse sentido ele tá certo de gravar. Muito descer naquele E se acontecer caminho alguma coisa linear, com você, você White pode chega em um ter a ponto onde o gravação? túnel segue em outra direção, e quando vai ver o caminho onde vai continuar, se depara com ainda mais escadas. Nossa senhora, Nesse momento, velho! ele pega da mochila uma bola e joga até lá embaixo para ouvir até onde ela iria. E bom, pelo barulho, parecia que aquele caminho não teria fim. Mas pelo visto nem isso desanima nosso protagonista. E então ele continua Caralho, descendo. que lugar é esse, Dessa velho? vez as paredes do túnel apresentam uma certa mudança, com breves aberturas nas paredes. White chega até a Por que esse comentar que lugar parecia existe? que a qualquer momento ele poderia se deparar com um corredor. Mano, eu em tô no uma vídeo dessas certo? aberturas. Isso vai ter um shopping lá No embaixo? caminho, ele também comenta que nos últimos dias tinha chovido muito naquela região e que era estranho não haver nenhum resquício de água naqueles túneis. Mas vai saber, talvez aquela árvore tenha impedido a água de descer. Desci um título pra esse vídeo. Desci um túnel misterioso porque sou trouxa. Qual é, pô? Do até nada. ali. White então chega até uma parte daquele túnel onde as luzes não estão mais funcionando. E qualquer pessoa com o mínimo de consciência teria dado a meia volta, já que tipo, Sim. não tem como ele ver se não tem algo subindo as escadas pra pegar ele. E mesmo se visse, nem teria tempo de fugir, mas ele decide que Mr. vai Beast continuar. vindo no E é Egito, até como engraçado, assim, porque ele mesmo comenta sobre essa ideia ser péssima, mas mesmo assim, segue em frente com essa decisão bem questionável. Sim, já é questionável desde o começo. Caminho, desta vez na escuridão. E a esse ponto eu já tava começando a achar que o White na verdade tinha ido parar em Silent Hill. E essa era uma daquelas escadas infinitas que simbolizam um eterno ciclo de culpa do nosso protagonista. Ah, acabou. No fim daquele túnel, uma porta antiga de madeira esperava por Qual é, White, pô? Qual que, é, sem pô? pensar 2 vezes, a abre. Sabe o que é pior?
Se tem qualquer coisa aqui, qualquer coisa, pode ser um animal, qualquer coisa. Você pra fugir vai ter que subir aquela escada inteira. Né? Caralho, é muito burrice, velho. Por isso que eu tô torcendo pra esse vídeo ter combinado, cara. Ele tá com um amigo aí. E o pior, não, esse vídeo nem faz sentido ser combinado, cara. Porque se tu tá com um amigo e vai fazer combinado, o seu amigo teve que ficar embaixo, nesse lugar escuro, esperando você esse tempo todo. Caralho, véi. Não é possível que alguma coisa vai acontecer aqui. Mano, isso tá me dando agonia, cara. Impulso de saber o destino que aquele caminho tortuoso reservou. Atrás daquela porta parecia haver uma espécie de banheiro ou algo assim. Eu tomei um seguido susto nessa mudada de tela da vida real para o Silent Hill. Sabe o que eu tomei susto? Nessa mudada de tela pra voltar. Porque ele fez a meio que a piada, né? Que ele ia falar que parece a escada infinita, só que a escada acabou bem na hora. Aí ele voltou de bum. Eu tomei um susto com isso, não vou negar não. um portão fechado, mas com uma abertura grande o suficiente para uma pessoa passar. Mas isso nem era a coisa mais incrível vindo daquele lugar. Do outro lado daquele portão, uma música alegre podia ser ouvida. Não, para. Cara, parece muito que ele tá entrando numa backrooms, velho. Ele desceu tão fundo que vai pra um lugar Passa por meio aquela doido. abertura, encontrando uma sala ainda mais diferente do que Parece um aquela que ele jogo, pô. estava. Explorando um pouco mais, ele percebe que estava em uma loja, mais especificamente, uma loja dentro de um shopping, embaixo da terra. E é nesse momento que eu pergunto a você, meu caro telespectador, o que você faria no lugar de White se encontrasse esse local? Seguiria adiante, ou para começo de conversa nem teria ido tão longe, hein? White acha toda aquela situação bizarra e ao mesmo tempo incrível. Como aquilo era possível? Parecia como se literalmente um shopping tivesse sido afundado no subsolo. Após a descoberta de White, Ei, o esse shopping primeiro funcional! vídeo acaba, com a nossa curiosidade atiçada para saber o que caralhos foi isso que acabamos de ver. Calma aí, pô. Não, pera aí. Isso aqui é real? Isso aqui é real? Existe realmente esse lugar no mundo? Tem uma escada extremamente gigante e tem um shopping lá embaixo. Já começa aí, isso é real? Isso aqui não é, tipo, feito por computador, não? Caralho! Isso é muito doido, isso é doideira. Só aí já é doideira, tipo, pode acontecer qualquer coisa nesse vídeo depois. O cara fingir que tem fantasma ali, qualquer coisa que pode acontecer. Isso por si só já é doideira. Mano. Caralho, eu já tô abismado só disso aqui já. Isso não é real, porque se é real, eles vão fazer alguma coisa, né? Por que que existe esse. Tipo. O que eu tô querendo dizer, mano. O ser humano é muito mercenário, né? Capitalista nesse sentido. Se descobrem que existe esse lugar aqui, que é um shopping que com o tempo foi submerso, você acha que eles não iam capitalizar em cima disso? Não iam transformar em um shopping real, que você paga pra entrar e tem que visitar lá dentro? Você acha que eles não iam fazer isso se descobrissem? Caraca, velho, isso não faz sentido, mano. Nossa, mano, eu tô abismado. Caraca, eu O não. próximo vídeo começa Pô. com White indo novamente até aquele local. Ele conta que já Tomara que fez nesse alguns vídeo eles dias desde expliquem. aquele seu último vídeo, Tô louco, e que tô nesse louco. meio tempo, ele conseguiu algumas daquelas câmeras usadas em trilhas de uma de suas antigas professoras da faculdade de botânica, e que ele posicionou uma em um arbusto perto do buraco e outra dentro do próprio buraco, com o objetivo de Lá monitorar ele. qualquer atividade estranha. No caso, pra Por que ver que se algum tem. Cara, por que que tinha luzes funcionando esse tempo todo? Por que que tinha alguma coisa tocando lá embaixo e parecia que o shopping em si estava iluminado também? Será que não é jogo de câmera? Será que aquela escadaria existe? Ele desceu aquela escadaria, só que lá embaixo não havia mais nada. E o shopping é outro lugar abandonado? Outro lugar? Porque não é possível, cara, que isso existe de verdade. Existe aquela escadaria que leva até aquele shopping. Mano. entrava ou saía do túnel na sua ausência, mas nada, nenhuma atividade foi capturada.
Ele diz que isso deixou bem mais tranquilo, já que uma de suas preocupações no último vídeo enquanto explorava era dar de cara com alguém naquele local. Mas como dias se passaram e ninguém apareceu, tudo indicava que aquele... Sim, o Pedro está falando que pode ser um bunker que era usado em alguma guerra, tipo na segunda, sei lá. Só que o que não faz sentido, Pedro, é que é um shopping, cara. Por que que nessa época existiria um shopping utilizado por uma segunda guerra, sabe? Parecia um shopping com lojas. Parece algo comercial. Por que existe algo comercial tão lá no fundo? Tipo, cara, qual que... Peraí. Peraí, momentos pesquisas do Liu. Momentos pesquisas do Liu no meio do vídeo aqui. Rapidinho. Vamos ver um negócio aqui. O primeiro shopping criado no mundo foi em 1953. O primeiro shopping criado no mundo foi em 1953. Se aquilo lá era um shopping que foi criado nessa época, como que ele foi submerso depois com o passar do tempo? Ou seja, não tem como isso ter acontecido, né? O que pode ter acontecido é que aquele shopping lá, para ele existir de verdade, tem que ser no sentido do que o Pedro falou. Eles realmente criaram um subterrâneo. Por algum motivo. Agora qual motivo não dá pra saber, mas eles realmente criaram um subterrâneo, né? Caraca, vamos ver. Eles vão explicar no vídeo aqui, cara. É que eu lugar tô era de fato abismado. abandonado, ou seja, perfeito para White explorar. Caraca, velho, eu nunca White então imaginaria chega aquilo. novamente até o local e aproveita para mostrar os lugares onde posicionou as câmeras, e após isso, começa sua descida por aquele túnel. No caminho, ele comenta que realizou algumas pesquisas sobre aquele local, mas que não chegou a nada conclusivo. Só que uma companhia de mineração teria adquirido parte daquelas terras, mas que pelo que ele viu não batia exatamente com a região do túnel, e que isso poderia ser algo feito pelas pessoas locais dali. Mais adiante, White também comenta que no dia em que ele posicionou as câmeras, ele deu uma boa explorada nos arredores daquele túnel, para ver se encontrava rastros ou indícios de alguém que acampou ali perto ou algo Olha isso, cara, assim, parece que tá mas não muito no encontrou fundo. nada, o que contribuiu ainda mais A para que ele única forma de eu acreditar que realmente essa descida leva pra aquele shopping é se alguém descer fazendo live, transmitindo ao vivo. Ou se eu mesmo descer, porque, pô, não dá pra acreditar. ficasse mais Pelo de menos por boa e enquanto eu não seguisse tô adiante com a nem um ideia de pouco, velho. explorar Você o tá túnel. doido. White enfim chega até o fim do túnel, Como que isso onde pode havia existir? aquela velha porta de madeira o esperando. Nesse momento ele comenta que naquele ponto em específico Será que a música ainda havia tá um forte tocando? cheiro de grama, tipo quando você corta grama, sabe? Muito estranho. Ele atravessa novamente o local e chega no ponto onde terminou o último vídeo. E a primeira coisa estranha que ele nota é que dessa vez não tinha nenhuma música tocando. Aquele lugar emanava um silêncio gritante. Ele então decide abrir aquela persiana de metal para poder sair daquela espécie de loja e explorar o resto daquele shopping bizarro. Pode ser um Mas jogo o que isso ele aí, não tá? esperava era que a persiana fosse escapar de seus dedos. Já viram aqueles jogos que são feitos? Eu não sei qual que é o nome da engine, mas eles simulam gravação assim e realmente parece muito real. Isso pode ser. Tipo, essa parte aqui do shopping da descida até o shopping, sabe? E o cara mescla isso com o vlog dele. Não sei, pode ser. Porque não sei. Se subir Tá com força muito. total, fazendo um puta de um barulho alto e chamando muita atenção. Obviamente White se assustou com isso e correu de volta para onde veio, já que seu medo era esse barulho ter alertado qualquer pessoa que poderia estar ali. E ele sabe quão É muito ruim é a estranho, ideia de cara. explorar aquele lugar, então é essencial que ele tome o máximo de cuidado possível. Ele espera um tempo Tipo para ver se isso, algo Pedro. acontecia ou se alguém daria as caras, já preparado para fugir se fosse Quer necessário. ver, ó? Já que estamos parando mesmo pra pesquisar a todo momento aqui, não tem por que não parar mais uma vez, né? Vamos ver se eu acho aquele específico. Aqui, ó. Se liga.
Esse aqui foi o E que aí- mais viralizou na época. Na época, quando começou. Acho que já existia esse tipo de jogos, mas quando esse aqui surgiu, viralizou muito. Porque parece muito uma gravação real, ó. E aí, galera, tudo certo? Tá vendo? Pessoal, vocês lembram do Unrecord? Aquele Não parece uma jogo gravação que real, deu galera? muito pano pra manga, que foi uma parada que viralizou monstramente Olha na isso aqui. internet. Que Não parece uma gravação real? O que me garante que aquele vídeo não é feito no engine, assim? simplesmente bugou a cabeça de todo mundo, inclusive pessoas que entendem de edição de vídeo, pessoas que analisaram o material e tal, e muita gente falando que era fake, outros falando que era verdadeiro. Bom, como eu fiz vídeos do Unrecord, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um veredito final pra quem ainda tem dúvida. Tá vendo? Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo. Feito numa engine. Esses jogos, eles não costumam ser lançados jogos muito assim, porque é uma engine muito pesada, se eu não me engano, né? E tipo, então eles são jogos mais visuais, mas pra você admirar o quanto que os caras conseguem fazer algo foda, tá ligado? Tanto que eu acho que esse jogo nunca foi lançado, não sei, nunca mais vi. Faz mais de um ano já. Só que, tipo, ele é muito bom pra tu admirar a paisagem, né? O quanto que ele é muito bem feito. E o cara pode ter feito isso aqui. Também. Não tô dizendo que é isso aqui, tá? Mas eu tô falando que pode ser isso também. Mas ninguém aparece. Ó, porque você olhando aquela gravação lá, daquele jogo, não parece um jogo, né? Parece uma gravação real. E eu tô olhando isso aqui, também parece uma gravação real. E pode ser um jogo. Se estivesse realmente abandonado há muito tempo. Ele então segue em frente e começa a explorar aquele lugar, que chegava a ser intimidador de tão grande que era. E não é possível, cara, que existe esse shopping embaixo da terra. Não tá nem no primeiro andar do shopping. E nisso, enquanto ele observa a magnitude daquele lugar, olha isso, parece ele que tá comenta novo. Que aquilo era muito semelhante aos vídeos de backrooms que estavam viralizando no TikTok. E ri de uma maneira meio preocupado, já que aquilo tudo parecia muito o nível das backrooms. Mas de qualquer modo, ele já sabe a saída, então não precisava muito se importar com isso. Avançando mais pelo local, White acaba dando de cara com uma placa, agradecendo as pessoas pela visita. E nisso vemos que o nome daquele shopping Tem até Facebook, velho. Valleyville Center. Algo muito interessante a respeito desse shopping é sua iluminação, que tecnicamente deveria estar uma total penumbra, mas do teto do local, uma fraca luz natural ilumina o ambiente, como se acima do shopping houvesse um telhado de vidro ou algo assim. Só que o local está embaixo da terra, então isso não faz muito sentido. Mas enfim, vamos continuar. Naquele mesmo andar, White acaba dando de cara com um corredor onde era para ter amostras de artes, e ele comenta sobre ter visto muitas coisas relacionadas à arte no shopping. Primeiro ele viu uma placa perto da saída que falava sobre uma exposição de artes que aconteceria, e agora o caminho para uma própria galeria de artes. Volta pro nome. Ah. Quer que eu volto o nome pra tu pesquisar, beleza. Aqui, ó. O nome do lugar aqui, ó. Valleyville. Valleyville Center. O que eu preciso daqui? Dá pra ver daqui também. Valleyville. Ah, não, vai precisando daí. Você falou que vai precisar? Vamos ver por enquanto. Você trazer informações, a gente dá uma olhada. Olha que da hora essa edição, ficou bem legal. Ele deu tipo a edição do Resident Evil quando tu pega algum item, ele dá o detalhe do item, sabe? Massa. Ó, o que tá escrito aqui. Estamos de volta. Criado por artistas e voluntários que se preocupam com West Dallas. Os fantoches gigantes de Bidji Ohama. Provavelmente é uma exposição de alguns fantoches deste ser aqui. Tem mais coisas escritas aqui embaixo. Eaten again. V, tá de novo. Acho que é isso. Lear tem story, não sei. Lears, lê essas histórias? Não sei, alguma coisa assim. Meu inglês é horrível. Enfim, né? Mas tem mais coisas escritas aqui, ó. Tá. Quase roubaram a cena durante o show do fim de semana. Veja elas novamente aprendendo suas histórias.
Vocês também fazem isso, galera, quando tem alguma coisa em inglês no meio de uma frase em português? Vocês também pulam mentalmente essa coisa? Eu faço isso, ó. Eu pulei literalmente esse Margaret, Hunt, Will, Reed. Eu pulei isso aqui mentalmente e só li o resto. Tem mais coisa, eu vou mostrar aqui, ó, o que tá escrito aqui embaixo, provavelmente. Não? Enquanto Ok. avança pelo local, Tá bom, não queria White mesmo. comenta que muitas daquelas supostas lojas Achei os resultados. Era um antigo shopping, mas foi demolido depois de um incidente. Ele era focado em ar. Mas, tipo, ele existiu debaixo da terra mesmo? Mostrou aí? do Essa shopping que isso eu quero pareciam mais saber. estúdios de arte. Mas antes que ele pudesse desenvolver a ideia, ele olha para o lado e se depara com essa coisa. Uma espécie de estátua que parecia o encarar. White então se aproxima Da daquela hora. coisa e nisso vemos o que Que susto, não faz isso comigo não, homem. White ouve um barulho atrás dele, e quando olha para trás, as luzes daquela área central se acenderam, juntamente de uma música típica de shopping que começa a tocar. Obviamente aquilo assustou muito White, o suficiente para o fazer desistir da ideia de continuar a explorar aquele local. O problema era que para ele chegar até a saída, ele teria que passar por aquela região onde as luzes estavam acesas, e então com muito Detalhe, cuidado tá? e de maneira bem silenciosa, Ele é muito corajoso, porque, primeiramente, se eu vejo isso aqui, meu parceiro, me olhando, essa coisa. se eu vejo isso aqui me olhando, eu não quero nem saber se essa porra é estátua. Eu não quero nem saber, eu nem vou lá ver. Eu tinha saído correndo na hora. Né? Tá certo que você tá num museu, num shopping focado em arte. Mas eu não quero saber, eu vou embora. Eu vi isso aqui, fui. Me jogo daqui mesmo, eu pulo. Pô. Já começou aí já, né? Desistir da ideia de continuar a passar por aquela região onde as luzes estavam acesas. E então, com muito cuidado e de maneira bem silenciosa, ele começa a fazer seu caminho de volta. Ele atravessa o local sem nenhuma dificuldade, e para sua sorte, a saída estava bem perto. Pelo menos era o que ele achava. Tá trancado, quer ver? Tá trancado. Tá trancado! Tá trancado! Que? Esse vídeo é falsinho, né, galera? Com todo respeito, mas é legal. E não que eu esteja com medo, mas eu vou pegar minha coberta. Vou me cobrir, meu amigo. Vou me cobrir de montão, meu amigo. Cara, é impossível isso ter acontecido, cara. Tipo, ia virar notícia. O youtuber foi explorar um shopping subterrâneo e caiu. Era como se tudo quebrou fosse tudo. um pesadelo, onde White acreditou que poderia simplesmente abrir os olhos e acordar, que estaria novamente em sua vida normal. Mas não, aquilo era a vida real, e agora, White teria que encontrar outra saída. Quem diria que explorar um shopping abandonado abaixo da terra não seria uma boa ideia, não é, White? Sem muita escolha, o nosso jovem youtuber percebe que sua única escolha é explorar mais do local, dessa vez com o objetivo de encontrar uma outra saída. Ele então segue na direção daquelas galerias de arte, onde é rapidamente atraído por uma placa indicando a saída por aquele caminho, e isso de certa forma parece bem reconfortante para White. A saída num lugar subterrâneo, tá ligado? Não existe. Saída para Rua Peston. Não acredito. Por um momento eu realmente achei que encontraria uma saída. Uma que realmente me deixasse sair. Ah, ele falou isso provavelmente, né? As esperanças de White encontrar a saída através daquele caminho logo se esvaem quando ele dá de cara com o fim daquele corredor. De fato, ele encontrou a saída. O problema era que a saída estava de acordo com o nível no qual o shopping se encontrava.
A sua luz no fim do túnel havia literalmente se tornado uma parede de pedra. Cara, vou te falar, é tipo, é muito da hora essa historinha, mas é claramente fake, tá ligado? Claramente fake. Tipo, não existe um mundo onde o cara entrou, desceu esse lugar subterrâneo, e quando ele tava lá embaixo, caiu, quebrou tudo ao redor dele, e tá tudo intacto. Tipo, tá tudo intacto aqui, ó. Só a saída que caiu, que quebrou. Né? Não existe um mundo que isso aconteceu, tá ligado? Mas é bem feitinho. Eu não sei se ele fez usando engine de jogo, igual eu falei, porque existe um negócio que você, quando você programa um jogo, você consegue gravar. Esses jogos, inclusive, eles são feitos assim, tá? Esses jogos tipo Backrooms, que você consegue ver a câmera se movimentando. Realmente o cara grava o movimento da cabeça da câmera e consegue portar isso pro computador. Né? Então, tipo. Se ele fez assim com o engine, esse cara é um gênio, tá ligado? De qualquer forma. Se ele conseguiu fazer de outra maneira, ele é um gênio de qualquer forma. Esse cara é muito bom. Né? Esse cara é muito bom fazendo. Porém, é fake. É um vídeo muito bem feito, muito foda. E realmente dá uma aflição, tá ligado? Você pensar, você viver essa situação. Mas é fake. Sem ter como avançar por aquele caminho, o White dá a volta. E Não, acho decide que não é tomar um moeda, Joselino. Você tá falando os pontos que você ganha assistindo o vídeo no TikTok? Ele é uns pontos que você ganha e você troca por moeda, entendeu? Mas não é moeda de verdade. É o ponto que você vai conseguir trocar por moeda, mas não é moeda. É tipo ponto que você troca. caminho que ainda não havia feito. Imagina, 2.000 Mas nesse moedas. momento, algo estranho acontece. Do nada um som de trovão ocorre, e no caminho em frente ao White, as luzes se apagam, e outras começam a piscar de maneira estranha, como se realmente estivesse ocorrendo uma tempestade do lado de fora do shopping. Mas como isso seria possível se o shopping estava embaixo da terra? Quando White olha para seus lados para analisar seu ambiente, ele vê algo estranho, algo que não deveria estar lá. Aquela estátua, Aquela mesma de algum modo, estátua. havia se movido para ali perto assim que as luzes Isso daria um piscaram. puta jogo E mais foda uma de vez terror, ela parece cara. encarar o White. Ele resolve se aproximar para Caraca. analisar E ela aquela vai sumir, coisa ela vai que sumir, ela vai havia sumir. mudado de lugar. O problema foi Um que puta em sua filme, né? direção, o White passa pelas escadas rolantes, e isso Da hora. corta sua visão por alguns segundos. E quando ele percebe, a estátua havia sumido, como se aquilo que ele tivesse visto fosse algum tipo de alucinação. E obviamente isso deixa ele bem cabreira das ideias. O White avança um pouco e então acaba encontrando uma placa Está com o aqui. mapa daquele shopping. E se isso aqui fosse um Silent Hill, seria nesse momento que você pegaria o mapa e exploraria cada cubículo do lugar, e rabiscaria quaisquer possíveis caminhos nesse Caraca, mapa. véi. Mas enfim, ignorando Isso daria um puta jogo da hora de exploração de. Como que fala o nome? Eu não sei, mas na temática de Resident Evil, de Silent Hill, né? No sentido de que tu tem pouco recurso, tu tem que explorar. E é um jogo de backseat, né? É backseat que fala, né? Que você tem que ir num lugar pra desbloquear outro, aí tu vai e volta várias vezes nos mesmos cômodos. E tu tem só esse shopping pra explorar. Nossa, isso daria um puta jogão, véi. Caraca, alguém tem que fazer isso. a aparição e sumiço repentino da estátua, White segue sua exploração pelo shopping. Como que troca? Dessa Eu vez acho que em tem que direção clicar a lá uma área bem na iluminada por uma moeda forte luz branca. e ver os pontos Chegando lá e mais trocar perto, ele pelas moedas percebe que que eles aquela dão. luz vinha através de um teto de vidro, onde se aquele lugar fosse um shopping normal, seria um lugar por onde ele poderia ver um céu azul que iluminaria o ambiente, mas ao invés disso, há apenas uma forte luz artificial. Ali perto ele acaba se aproximando de uma daquelas persianas que separam as lojas do shopping, mas o mais estranho é que quando ele olha através para ver o interior, vê algo como uma vegetação, quase que uma floresta dentro de onde deveria ser apenas uma loja. Muito da hora essa parte da edição do vídeo aqui. Quando ele vai para investigar aquela loja estranha, Os barulhos sustos interrompem começam do até o outro lado do locutor. shopping, e White decide dar uma olhada para ver o que é, já que segundo ele, aquele barulho parecia muito com um elevador descendo, e isso seria um bom sinal. Ó! Ó! Ah! Tem rodinha a estátua. Você vai falar com uma estátua, cara? Você vai falar com uma estátua?
Vai sumir, vai sumir, vai sumir. Ih, tá se aproximando. A rodinha. Fala assim, você fica aí, eu fico aqui, hein? Não vem. Começava a conversar com esse bicho. Nossa, foda, ele vai sumir. Ah, tá, eu pensei que ele ia sumir. Mano, se ele conseguisse fazer um take onde ele tá vendo o bicho. Ó, se ele conseguisse gravar esse take onde ele tá vendo o bicho, ele passa pelo pilar e o bicho já não existe do outro lado, ia ser muito foda. Né? Mas ele vai no básico do bicho. Não, o bicho tá se aproximandinho. Muito foda, cara. Cara, basicamente esse cara teve grana o suficiente pra fazer um baita de um curta-metragem da hora, tá ligado? Esse é um bom curta-metragem. Esses vídeos de terror que a galera posta no YouTube, esse é um dos melhores, velho. Mesmo sendo falso, é muito bom, muito bem feito. Esse cara foi muito bom, velho. Ó, o bicho vindo atrás dele, da hora. Tipo, o bicho tem rodinha, então claramente tem alguém ali dentro, né? Oi, Pedro. E tipo... Eu não sei quantas vezes a prima da Khan, por exemplo, tem. Mas, pô, se eu mostrar isso aqui pra uma pessoa mais nova, ela realmente vai ficar com medo e vai acreditar. Então dá pra entender, pô. É muito bem feito, o cara caprichou mesmo. Mas é só a gente analisar esses pontos, né? De que não é impossível o cara descer no subterrâneo e o subterrâneo quebrar em volta dele, sabe? Isso aqui realmente continuar funcionando com energia depois de vários anos em um lugar subterrâneo, sabe? Tipo, essas coisas claramente você vai analisar com o olhar, né? Pensando nesses pontos, você vai perceber que não existe. Mas é realmente muito bem feito. 2.000 pontos da 3 rosa, então. É foda, né? Mas 3 rosa já é alguma coisa. O bicho tá indo embora, o bicho indo embora é muito bom. Ah, tem 14? É, com 14 eu já não acreditaria no vídeo desse. Mas cada um, cada um. Agora novo também já acreditei em cada vídeo, nada a ver. Pô, se o bicho é uma estátua que tem rodinha, eu deixaria ele chegar até mim pra ver o que ele vai fazer. Agora sendo sincero, se eu tô numa situação onde não tem saída, eu tô nessa situação besta aqui desse cabo, e tem um bicho de rodinha vindo na minha direção, eu deixaria ele vir pra ver o que ele vai fazer, pô. É claramente um bicho com rodinha ali, ó. Deixa ele vir, vamos ver o que ele vai fazer. Não tem saída mesmo? Ah, e o cara, tipo, a atuação dele é muita atuação de filme, né? Tipo, o jeito que ele anda, o jeito que ele bate nas coisas. Cara, se aquela... Se ele conseguisse gravar um take daquela estátua vindo nesse corredor, assim, ia ser muito massa. Nesse corredor fechado. Mas acho que ela é muito grande pra entrar num corredor desse. Meu amigo,
Que porra foi essa que acabou de acontecer? Essa Ficando com estátua medo? não tá pura não. E eu nem tô falando dessas mãos dele que parecem uma erva da boa. Brincadeira. Eu sei que são só flores, mas enfim. Tem alguma coisa muito errada com essa estátua. Como podemos ver, ela até possui uma guia, tipo um carrinho de supermercado para alguém guiar. Mas como podemos ver, essa estátua tem vida própria, e mais, ainda é bem traiçoeira, já que ela deixou o White pensar que ela só se movia caso ele não estivesse olhando, para assim que ele se sentisse mais tranquilo, ela partisse para cima dele. Só que pro azar dela, White conseguiu se refugiar em uma escada rolante, que por conta da estátua se mover apenas com rodas, era um lugar bem inviável para aquela coisa alcançar White. Ele então esperou aquela coisa se afastar e correr em direção ao outro corredor que parecia levar a uma saída, mas para seu azar, era outro caminho sem fim, e pior, aquela coisa ainda estava atrás. Sem muitas opções, White acaba arrombando uma daquelas lojas e consegue se enfiar em um corredor bem estreito, onde a estátua não poderia o alcançar, e que na minha cabeça parece muito o nível 2 das Backrooms. Aparentemente o White Tudo havia parece conseguido Backrooms despistar aquela nessa coisa gigante, filmagem. e então se acalma um pouco. Avançando por aquele corredor, ele acaba saindo em outra daquelas lojas fechadas por persianas, e dessa vez, no maior cuidado, ele consegue abrir sem fazer barulho. Mas como ele tinha saído em outro corredor do shopping, ele estava com medo de dar de cara novamente com a coisa, e então segue reto e adentra em outra loja, onde acaba dando de cara com uma espécie de escritório do shopping, um local extremamente liminal. Explorando esse escritório, White acaba encontrando muitos daqueles documentos espalhados pelas mesas, como projetos do shopping e plantas do local. Em um destes documentos, ele acaba lendo sobre procedimentos a serem feitos em caso de emergência, tipo um incêndio, e nisso ele acaba descobrindo que há de fato uma saída de emergência do shopping, e perto desse documento, ele acaba encontrando uma planta que mostrava como chegar nessa saída. White ainda tinha uma chance de ser daquele lugar, ele só precisaria enfrentar seu medo e atravessar novamente o shopping. Por aquele escritório, White acaba encontrando mais corredores semelhantes àqueles no qual ele se enfiou para despistar o gigante, e enquanto explora aquela área se questiona sobre o que de fato era não só aquela estátua, mas todo o shopping, pois havia algo de muito errado com aquele local. Você aceitaria o quê? Você aceitaria essa impermanência? O que é impermanência? É algo que não permanece? Porque eu não sei o que é impermanência, galera. É um dos cartazes mais claros que já vi, eu acho. Tava prestando atenção na impermanência. É algo que não permanece? A coisa toda só ficou ainda mais estranha. Ao atravessar aqueles corredores, White acaba saindo em uma versão do shopping que estava à mercê do tempo, como se o local tivesse sido abandonado há anos e a natureza tivesse tomado conta. Além de projetar do É claramente feito por natural, como se fosse é claramente feito por computador esse cenário todo, tá ligado? Luz da lua. Mesmo com essa mudança drástica no shopping, ele ainda era o mesmo, portanto a saída que o White viu nas plantas ainda estaria no mesmo lugar. CGA White só ou precisaria avançar alguma com coisa cuidado. do gênero. Sobe a escada, bobão. Imagina o bicho começa a subir. Vai ser da hora. E vai dar pra trás, o bicho vai estar aqui. Ah. Peninha. Pô, de verdade. Verdade, cara. Como que essa prima acreditou que isso era real? É basicamente um filmezinho, pô. You can forgive me. What do you want? Oh, God. Oh. Oh, shit. Shit.
É claramente fake, tá ligado? É tipo um filmezinho. Mesma coisa mesma coisa de tu assistir, sei lá, Bruxa de Blair e pensar que é real, tá ligado? Eu tô assistindo algum filme cheio de efeitos visuais, igual esse. Por exemplo, isso aqui é claramente um efeito visual das coisas quebrando. Ou das coisas virando. Ó, do nada vai vir um cavalo, quer ver? Vamos ver. Ó, do nada. Tipo, é claramente efeito visual, tá ligado? Por que alguém acredita? Ó, as coisas quebrando. Shit. Shit. O cara fez muito bem, muito feitinho, né? Mas isso aqui daria um belo de um jogo Survivor Horror. Nossa, isso daria um belo de jogo, cara. Ia ser muito legal. Eu jogaria. Nem precisa ser Survivor Horror. Pode ser tipo no estilo do Outlast, onde tu não tem arma nem nada. Seria até melhor, na verdade. E o cara tá vivo, tá ligado? Ela morreu. E era isso aí, galera. Ela morreu. Mas o que? Não era pra história acabar assim. Infelizmente, esse é o fim da história de White. O quê? Desde quando você fala? Eu faço parte da sua criação. Você não lembra? Eu sou a sua voz. Eu sou aquele que esconde o seu rosto. Eu sei quem você é. Só achei que não sairia do personagem tão cedo. Você sabe que esse não precisa ser o fim de Wyatt. Me deixe assumir o papel de escritor desta vez, e sua história terá um final feliz. Eu sei o que você é. E eu sei que um favor desses custa muito caro. Sua espécie não faz esse tipo de coisa por boa vontade. Você está certo, mas considere isso um voto de confiança, de que sempre que precisar dar um novo rumo à história, eu estarei aqui. Tudo bem. Desde que você sempre respeite minha visão criativa e nunca faça rabiscos por cima da minha história. Rabisco? Scratch. Parabéns. Saber inglês básico é o mínimo que eu esperava de uma entidade como você. Mas enfim, você vai me ajudar ou não? Sim, veja a magia acontecer. Desta vez você será a voz. Espera, o que você quer dizer com isso? Trecho viajado, hein? Não entendi nada dessa parte. Isso foi The Oldest View. Sim, vocês esperavam o Amin, mas sou eu, da Ishikawa. O Amin teve uns probleminhas técnicos, coisas de YouTube, vocês sabem, né? Então ele me pediu pra explicar o que foi isso tudo que vocês acabaram de ver. The Oldest View é uma série de terror do YouTube criada por ninguém menos que Kane Pixels. Sim, o carinha das Backrooms. E essa produção independente...
Tô primo não assistiu o vídeo de comparação. Não, no próprio vídeo ele fala que é fake, pô. É uma produção. Destaca por ser uma das mais únicas que já vimos por aqui. Além de assustadora, também é uma obra de arte que explora temas Muito bem feito profundos, mesmo, muito como o bem feito. tempo e o seu desgaste. E por incrível que pareça, suas raízes são bem profundas e vêm de eventos e locais da vida real, como por exemplo o próprio shopping, que Ah, ó, realmente viu? O shopping realmente existiu, Pedro, tá vendo? Mas ele não era subterrâneo, ó. Ele realmente existiu. Tá vendo? O cara usou o próprio shopping. existiu, só que não estava debaixo da terra. A própria estátua também já existiu e podemos encontrar muitas fotos dela, como em um Que da evento hora. em Dallas e adivinha, no próprio shopping. Outro detalhe é que a estátua não é apenas de um homem barbudo aleatório, mas sim baseado em uma pessoa que realmente existiu. O seu nome era... Eita, peraí, que negócio é esse brilhando aqui no chão? Hum. A morte de White havia sido apenas uma visão, um lapso de algo que poderia acontecer se ele não fosse cuidadoso. O som das rodas ecoava à distância, mas ele continuava correndo, ignorando as imagens de corpos caindo e o presságio sombrio que vira. A estátua com seu rosto vazio e mãos cobertas de flores permanecia distante, mas ele sabia que ela estava ciente de cada movimento. O som das rodas a mantinha próxima, mas ela não o seguia, não precisava. White avança pelo caminho instável, sabendo que a saída poderia desabar a qualquer momento. Ele correu, mas não ousava relaxar. Ouviu de novo o som das rodas, e lá estava a estátua, distante, mas acompanhando cada movimento. Mostra esse vídeo Quando pra ela White então, cara. finalmente alcançou a saída, olhou para trás. Ela vai parar A de falar que estátua é havia real. desaparecido, restando apenas o suporte com as rodas, mas ele não parou. Escapou por um tris, sentindo o caminho desmoronar atrás de si. Subindo a escadaria, rápido como nunca, White finalmente chegou ao carro. A liberdade estava à sua frente. Ele se foi, deixando aquele lugar para nunca mais voltar. Mas, na estrada deserta, algo se movia. Não era ele. Eram as rodas da estátua, seguindo seu próprio rumo, como se o tempo dela também tivesse chegado. É. Cara, deve ter mais historinhas desse canal, né? Não só do canal do que a gente tá assistindo aqui, mas dessa produção aqui. Eles fizeram Backroom também. Interessante. Eu vou dar uma olhada. E agora que eu mencionei isso, que daria um puta jogo, se bobear, já tem, né? Porque assim como esse cara fez os vídeos de Backrooms, eu não sei se ele foi o primeiro, mas existe vários jogos de Backrooms hoje em dia. Pode ser que já tenha um jogo com essa temática, com essa estátua e tudo mais, né? Tem mais vídeo, vamos ver. O que será que ia no final aqui? Oh, shit. 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 Oh, fuck. Okay. This is fine. Everything's fine. Oh my God. Lembrou? Vídeo da Sibéria. Por que você voltou nessa parte? Tem outra versão, ó, que legal. O cara fez duas versões, fez a versão que ele cai e fez a versão que ele foge.
Da hora. Essa versão é nova. Arquivo obscuro. Qual que é o nome dessa estátua, galera? Vocês pegaram? Eu não lembro, porque eu quero muito pesquisar se tem algum jogo já feito com essa temática desse shopping. Muito da hora essa historinha. Eu não sei se esse cara foi o mesmo que criou o Backrooms, né? Porque ele já fez uma historinha de Backrooms que a gente ouviu, mas eu não sei se foi o primeiro. Mas se for o que esse cara tá criando de história da hora, é foda, hein? Ih, fugiu. Acaba conseguiu. É, a estátua tá atrás dele já, né? No carro. Ele indo embora pra casinha. E isso sim foi The Oldest View, não apenas uma série sobre espaços liminares, mas também sobre o apego ao passado, e até onde iremos para nos libertar do mesmo. Se tudo ocorreu como planejado, vocês acabaram de ver Wyatt escapando daquele pesadelo, e junto dele a coisa que o perseguiu durante o vídeo todo. Mas afinal, o que era aquela estátua? Bem, continuando o raciocínio do meu mano da Ishikawa, aliás, muito obrigado pela presença, a estátua é baseada em uma pessoa real, Julian Heverchon, um renomado botânico do século XIX que fez grandes contribuições para o estudo da flora do Texas, nos Estados Unidos. Inclusive, o botânico chega até mesmo a aparecer durante o início do primeiro vídeo da série, intitulado de Renovação, e com esse momento, aproveito para falar sobre o que foi esse vídeo que vocês acabaram de ver. A história de The Oldest View é algo que vai muito além de um simples terror analógico. Ela é altamente interpretativa e cheia de subtextos ocultos que podemos ver durante o passar de todos os vídeos. Vídeos esses nos quais eu decidi seguir apenas a ordem dos eventos que acompanhavam Wyatt, porque de fato essa é a parte divertida de The Oldest View, é alguém se perder em um lugar além da compreensão e ser perseguido por uma verdadeira força da natureza. Eu não vou entrar muito no campo da teoria, não só porque todos que já fizeram vídeo sobre entraram, mas sim porque Kane Pixels, o próprio criador, afirmou em uma entrevista que The Oldest View é algo que não pode ser simplesmente resolvido com teorias. Essa história termina em aberto de propósito, ela é feita para nós, telespectadores, interpretarmos o que acabamos de ver.
cada um com uma perspectiva diferente. Meu objetivo com este vídeo é trazer a experiência completa da exploração de Wyatt, e é por isso que muitos de vocês estão me acompanhando até aqui no vídeo. Se eu for entrar na parte da história, das entrelinhas, o vídeo perderia esse foco que eu quis tanto preservar durante a narrativa do vídeo, e vocês ainda sairiam com diversas incertezas. Mas o que eu posso me dar o luxo de falar com vocês é sobre a vida real, e quais foram as possíveis inspirações de Kane Pixels para essa obra. O shopping Valleyville Center realmente existiu, e de certa forma existe até hoje. O shopping, localizado em Dallas, no Texas, passou por um processo de decadência semelhante ao de muitos outros shoppings nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 1973 e, ao longo das décadas, foi um destino popular para compras e entretenimento na área. A partir dos anos 2000, o Tudo shopping bem, cara. começou a Obrigado por enfrentar ficar uma com a queda no gente. número de visitantes Boa noite, devido ao bom aumento das descanso. compras online e à competição de outros centros comerciais. As lojas Até amanhã. âncoras começaram a fechar e o shopping foi perdendo a relevância. Em 2010, o Valleyville Center foi vendido e passou por tentativas de revitalização, sendo uma delas um evento artístico onde vários gigantes, baseados em pessoas famosas da região, foram expostos, incluindo o de Julian Heverchon. Só que a organização foi bem mal feita e o evento acabou não atraindo muitas pessoas. Devido ao fracasso do shopping e suas tentativas de revitalização, o mesmo foi demolido para acabar virando espaços residenciais, mas até isso acabou dando errado, visto que suas ruínas permanecem lá até hoje. Curiosamente, bem na época em que eu começava a produzir esse vídeo, Kane Pixels lançou uma espécie de episódio extra de The Oldest View, onde ele mesmo passeia pelas ruínas do shopping, e pra ser sincero, até um vídeo simples como esse já tem uma vibe meio enervante, já que no vídeo ele não fala nada, e ouvimos apenas a trilha sonora de fundo, e de vez em quando, algumas imagens do shopping antes da demolição aparecem. Outra coisa curiosa, agora relacionada à estátua em si, foi que ela, junto de algumas outras estátuas, não foram retiradas do shopping antes da demolição. Ou seja, em algum lugar ali daquelas ruínas, embaixo do concreto, estão os restos do que um dia foi a última esperança de uma revitalização do shopping. O apego ao passado não foi o bastante para que aquele lugar voltasse ao seu auge. Após sua decadência, não havia mais o que ser feito se não aceitar o fato de que o tempo daquele lugar havia chegado. Ele continuaria vivo, mas agora somente nas memórias das pessoas que o frequentaram. E creio que isso seja The Oldest View. O apego ao lugar era tão grande que ele voltou a existir em um tipo de brecha na nossa realidade. Mas aquele não era o verdadeiro shopping. Aquele lugar era vivo e agonizava por sua liberdade, apenas esperando alguém como Wyatt aparecer e o libertar. Como vimos no final da série, a última esperança da revitalização do shopping agora andava livre pela estrada. E com isso, pela estrada. A última esperança da revitalização do shopping agora andava livre pela estrada. Eu pensei que tinha alguma coisa pra ver, né? E com isso, eu finalizo este vídeo de hoje. Muito Estarei bom, deixando cara. aqui na tela vídeos Muito de bom colegas mesmo. youtubers que falaram sobre esse assunto, principalmente de maneira mais aprofundada na questão das teorias, para caso vocês queiram buscar interpretações diferentes. Cara, preciso Enfim, jogar o obrigado jogo por me disso. acompanharem até aqui no É isso que eu vídeo. fui pensando Não, só. pode parar a música que hoje não teremos tela final. Não! Se tu realmente chegou até aqui é porque gostou muito do que viu. Por isso eu te peço para me ajudar com um like e comentário. Claro, Isso meu vai me lindo. ajudar a chegar até mais pessoas. E se puder hypar o vídeo, eu ficaria muito Comentando. mais agradecido. Porque olha, esse vídeo deu bastante trabalho Ajudar pra o mim. comentário. E é algo que eu fiz com muito carinho e é muito especial pra mim. Então, Cara, vidão, muito velho. obrigado. Tá doido, pelo que apoio. vidão. Sério. Isso aqui eu nem escrevi Vidão, no roteiro, vidão, só tô falando isso porque eu tô Deve gravando ser esse finalzinho fofo. de vídeo aqui na madrugada. Mas enfim, se quiser apoiar o trampo financeiramente, tem a opção de se tornar membro do canal. Ou Membro. pode realizar apenas uma doação no Pix aqui na descrição. Doa. Que isso vai me deixar mais feliz e ainda mais determinado a trazer vídeos melhores. Show off the balls. Bom, dito isso, muito obrigado a todos os membros do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cara, que vidão, velho. Pô, que história da hora, velho. Eu não sabia que era sobre algo fictício no começo, né? Foi apresentado a este vídeo como um vídeo que era pra ter sido real, né? Então, até no começo eu tava agindo como se fosse um vídeo real e eu estivesse tentando decifrar se é real ou não, mas na verdade não, era só um filminho, realmente uma produção. Né, como ele disse no final ali, uma produção inclusive do mesmo cara que fez Backrooms, né? Caralho, se eu soubesse disso desde o começo, eu tinha aproveitado mais, né? Tinha aproveitado mais
a dimensão dessa história, porque que história foda, cara. Esse cara, pô, muito bom, cara. Eu não sei se ele é o mesmo que. Eu não sei se ele criou o Backrooms, né? Mas ele já fez história sobre Backrooms também. E é muito bem feito, cara. Como que esse cara faz isso? Qual que é o nome dele mesmo? É Kane Pixel. Vamos pesquisar um pouco sobre ele aqui. Kane Pixel. Aqui tem mais história? Caraca, ele manda muito mesmo. Ó, tá vendo, ó? A mais conhecida dele é a de The Backrooms aqui, ó. E a que a gente acabou de ver sobre é uma sériezinha de vídeos que tem 6 episódios. Entendi aqui. Muito bem feito, muito bom, cara. Caraca. Da hora demais. E o canal ali que a gente tá assistindo, né? O Akin. Deixa eu ver se é Akin mesmo. Akin Wake. Amin, perdão. O canal Amin, muito bem feito, cara. Que vídeo da hora também. Show of the Balls, velho. E eu vou pesquisar se tem um jogo sobre essa história aqui, cara. Que eu queria jogar. Eu queria jogar algo do gênero. Ó, aquela estatuinha correndo atrás de ti, a estatuinha. Estatuinha. Rapaz, eu ia ficar feliz demais da conta. Enfim, tchau, obrigado.